terminar o movimento. Bom, a mensagem é 110 do livro Caminho, Verdade e Vida, Vidas Sucessivas. Não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Jesus está em João, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige, amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e imundas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os, periodicamente, pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Emmanuel. Querido Mestre Jesus, Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos mais um sábado para receber essas lições do Evangelho, dos livros espíritas, que o Senhor nos permitiu que trabalhadores incansáveis nos trouxessem. São momentos felizes, Senhor, em que estamos reunidos com os nossos amigos do coração. Pedimos, Senhor, nos fortaleça em nossos momentos de dificuldade, em nossos momentos de provações, que nós tenhamos coragem e força para resgatar todas as faltas passadas que tivemos em outras vidas mais tristes, mas que agora, Senhor, renovados na vontade de sermos melhores, que possamos ter forças para resolver todas essas dificuldades e enfrentarmos com coragem. Te agradecemos, Senhor, pelas esperanças de melhoras da doença com o avanço da vacinação, que possamos, Senhor, ter de novo a alegria, brevemente, de podermos estarmos juntos, nos abraçando, e que possamos, Senhor, continuar nossas vidas normalmente, imbuídos do espírito de serviço e trabalho e estudo. Obrigada mais uma vez por tudo, Senhor, que o nosso estudo seja de paz e fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Essa mensagem do Emmanuel é bem clara, nos trazendo a reencarnação, né? É impossível para a gente conseguir conceber a infinita bondade e justiça de Deus sem a reencarnação. Aquilo que tantas vezes a gente já viu, como a gente acharia Deus justo, com famílias perdendo seus filhos, crianças que nascem com várias deformidades, né?
E a doutrina espírita vem nos trazer a infinita bondade e justiça de Deus com a reencarnação. E a gente não acredita, a gente sabe que é uma verdade, né? E é uma lei universal, né? Então, eu acho que a mensagem é bem clara, não tenho nem muito a acrescentar. O que eu consigo trazer é exatamente isso. É simplesmente ela nos trazer a infinita, comprovar a infinita bondade e justiça de Deus. É isso, Luzia. Isso, nós vamos passar o estudo para o Vanderlei conduzir. Hoje é Grupo Espírita Boa Nova, livro Libertação, ouvindo Elucidações, capítulo 1. É a última parte desse capítulo que nós vamos abordar, 14 de agosto de 2021. Os créditos são Xavier Francisco Cândido, Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, 27ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2006. Xavier Francisco Cândido, Libertação, pelo Espírito André Luiz, 31ª edição, Rio de Janeiro, FEB, julho de 2008. Nós vamos dar continuidade a uma parte final e depois nós vamos procurar debater um pouco sobre esse capítulo inteiro, né? Deixa eu ver quem que pode ler para a gente isso. Sheila, pode ler para a gente, Sheila? Por favor. Está sem som. Desculpa. Além, pois, do reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas participa de contínuo no julgamento da humanidade. E entendendo a nossa condição de trabalhadores incompletos, detentores de velhas dificuldades e terríveis inibições na ordem do aprimoramento iluminativo, cabe-nos preparar recursos de auxílio, reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por excelência. O sacrifício do Mestre apresentou o fermento divino, levedando toda a massa. É por isto que Jesus, acima de tudo, é o doador da sublimação para a vida imperecível. Absteve-se de manejar as paixões da turba, visto reconhecer que a verdadeira obra salvacionista permanece radicada ao coração, e distanciou-se dos decretos políticos, não obstante reverenciá-los com inequívoco respeito à autoridade constituída, por não ignorar que o serviço do Reino Celeste não depende de compromissos exteriores, mas do individualismo afeiçoado à boa vontade e ao espírito de renúncia em benefício dos semelhantes. Sem nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente, compreendendo-se por precioso e indispensável nosso concurso fraterno, para que irmãos nossos, provisoriamente impermeáveis no mal, se convertam aos desígnios divinos, aprendendo a utilizar os poderes da luz, potencial de que são detentores. Somente o amor sentido, crido e vivido por nós provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes. Sem polarizar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo, todo programa de redenção é um conjunto de palavras pecando pela improbabilidade flagrante. O ministro sorriu para nós e expressivamente concluiu: terei sido bastante claro?
Transbordava de todos os rostos o desejo de ouvi-lo por mais tempo. No entanto, Flaccus, aureolado de luz, desceu da tribuna e pôs-se a conversar familiarmente conosco. A preleção fora encerrada. As considerações ouvidas despertavam em mim o máximo interesse. No entanto, era preciso aguardar nova oportunidade para mais amplos esclarecimentos. Bom, nesse trecho, né, o Flaccus está mostrando para todos nós... Vamos fazer o seguinte, Pois não. Vamos começar, vamos parágrafo por parágrafo, vamos trabalhar. Você pega aí o primeiro parágrafo. Certo. Vamos trabalhar, tá? Tá ok. Então, nesse primeiro parágrafo, né? Vamos voltar então, né? Que a gente vai lendo, a gente vai acabar não lembrando mais, né? Isso. Ele fala que, além do reino humano, um império imenso de inteligências desencarnada participa de contínuo do julgamento da humanidade. Então, não somos só nós aqui na Terra, né? Pelo que eu entendi, são várias inteligências enviando vibrações, né? Todos, cada um, tanto no mundo espiritual quanto aqui na Terra, enviando as suas vibrações nesses raios fluídicos. E ele fala que está dando eco. Deixa eu fechar o meu aqui. E aí ele continua dizendo que a nossa condição, na condição dele, né, se coloca humildemente de trabalhadores incompletos, detentores ainda de velhas dificuldades. Sheila. Oi. Vamos explorar o primeiro parágrafo. Além, pois, do reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas participa de contínuo no julgamento da humanidade. É isso? Isso. Vamos ficar nesse aí, você comenta e vamos abrir para as pessoas comentarem também. Bom? Então, tá. Então, ele está mostrando para nós, não temos só esse reino humano, né? Nós temos o universo todo com inteligências, não só o nosso mundo, mas todo o universo, né? Então, as inteligências desencarnadas é aquelas que estão no plano espiritual. E todas participam do julgamento da humanidade. Ou seja, nós temos que sempre estarmos seguindo com os nossos pensamentos, seguindo o fluxo do universo para o bem, trabalhando para o bem, servindo, para que nós também possamos contribuir para que esse julgamento, né, no que eu entendi, esse julgamento é para que nós possamos avançar. Foi isso que eu compreendi nesse primeiro parágrafo. Agora vamos abrir para quem quiser opinar, talvez veja de um outro ângulo. Vocês podem colocar agora, ficar aberto aí para falar, tá? Vanderlei, pelo que eu entendi aqui, exatamente o que a Sheila disse, né? Os seres, os espíritos desencarnados participam de contínuo no julgamento da humanidade, mas, pelo que eu entendi, não necessariamente no julgamento correto, né? Há espíritos que ainda inferiores, eles se colocam como juízes e acabam causando aquilo tudo que a gente vai ver durante a leitura do livro, né? Então, os espíritos se colocam como juízes, não que estão se colocando de maneira correta. Eu entendi isso. Quem mais quer colocar? Acho que essa é uma boa para a gente trocar ideia, né? Vanderlei? Sim. Eu lembro também, eu não sei se é esse parágrafo acima ou de uma outra colocação em carta, a gente é cercado por uma nuvem de testemunhas. Então, parece que em todo momento da nossa vida, a gente não está sozinho, a gente está comungando com presença de espíritos, tanto dessas inteligências desencarnadas, mas tanto do bem quanto também do mal. Mas nesse caso que ele está
contra os príncipes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade nas próprias regiões celestes, eu acho que a gente está submetido a esse clima de ser constantemente colocado contra as nossas próprias ações, e Deus permite, porque às vezes isso aí é em detrimento da nossa própria posição de pensamento, de atitude, que a gente acaba... E também, por outro lado, porque isso nos favorece o autoconhecimento, isso vai fazer a gente ficar em vigilância, né? Sei lá, eu achei isso. Tá certo. Vamos colocando aí. Acho que cada um vê um ângulo, vê um aspecto, né? Isso enriquece o nosso entendimento do texto aí. Quem mais quer fazer a colocação aí? Vanderlei, Sim. assim, interessante, é muito mais interessante analisar esse parágrafo já sabendo, né, de como é que as coisas acontecem, porque como a gente já foi lá na frente, né, ficou mais fácil entender, né, de que forma isso se dá, né? Tá bom. Mais alguém? Vamos ver. Vanderlei, Sim. é Suzana, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, pode falar. Ixi. Estamos ouvindo, viu? Você está nos A ouvindo? conexão está instável também. Tá. Não, é que eu pensei aqui que eu não sei se tá. Eu estou. Então, vê se fala alguma coisa para a gente ver. Tá. Não, é que eu pensei o seguinte, que as coisas que a gente também pensa e julga na nossa vida, também tem a participação dessas inteligências desencarnadas, né? Que fazem a gente talvez pensar de uma forma equivocada ou mais acertada. O julgamento aqui poderia ser assim, no que a gente entende das coisas que estão acontecendo da vida, né? Tem também essa participação, seja através de uma inspiração boa ou ruim. Deu para ouvir? Deu para ouvir, sim. Muito bom. Tá. Com base no texto anterior, do que ele vem falando desde o princípio, ele vem abordando que aspectos da vida? Ele tá se referindo ao universo inteiro que ele vem falando? Ele vem falando... Não. Não, né? Não. Humanidade, né? É da humanidade e do mundo espiritual, que eu entendi. Na verdade, a humanidade pega o universo inteiro. Mas essa humanidade que ele está falando, que ele vem falando, ele está a ser reino humano, ele está se referindo mais às pessoas, aos espíritos encarnados, não é? Ele diz assim: além, pois, do reino humano, porque a humanidade ela engloba não apenas a Terra, a humanidade terrena, mas a humanidade toda. Mas quando ele, pelo texto todo que ele veio falando, ele veio abordando a questão da Terra, né? Da humanidade vinculada à Terra encarnada e a humanidade desencarnada, as inteligências desencarnadas ligadas à Terra, não é isso? Então ele diz que além, pois, do reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas participa de contínuo no julgamento da humanidade. Naturalmente, existem as influências, né, que ocorrem aí. E muitas dessas influências, por exemplo, as boas influências,
elas não estão propriamente vinculadas a um julgamento da humanidade, né? Mas as más influências podem estar vinculadas a um julgamento da humanidade terrena, de alguma pessoa, de algum grupo, de algum país, de alguma coletividade qualquer. Se ela cria dificuldades com alguma razão, com alguma explicação no passado, e aí a gente vê que Deus permite, né? Vocês colocaram, Deus permite, porque as pessoas, em muitos casos, as pessoas têm dívidas naquela área. Em outros casos, não, né? Por exemplo, quando Jesus, eu coloco logo o exemplo supremo, que é Jesus. Jesus não tinha dívida nenhuma. As influências que existiram foram influências de outra natureza, não de julgamento de Jesus, né? Permitido por Deus, mas porque era inerente ao trabalho dele, em meio à ignorância prevalecendo, que houvesse uma reação, para que nós já vimos que era aquela reação porque os ensinos de Jesus trariam para a humanidade uma libertação dessas influências. Quando ele diz perdoar os inimigos, ele está dando uma chave para a pessoa se libertar do inimigo, né? Quando você rebate uma ofensa, uma agressão, uma agressividade, um ódio, o que for, você se aprisiona aquele que está fazendo isso, que às vezes a pessoa age dessa forma para aprisionar aquele que ele está ofendendo. Quando ele entra, ele morde a isca, né? Quando ele é pescado, né, por essa agressividade, é o que o adversário quer. Então ele diz que, além, pois, do reino humano, o império imenso das inteligências desencarnadas participa de contínuo no julgamento da humanidade. Então nós temos aqueles espíritos imperfeitos, né, que baseados nos equívocos dos espíritos que desencarnaram, eles apontam os erros deles e levam aos sofrimentos que eles impõem. E Deus permite isso porque as pessoas devem, né? E também permite isso porque a tomada de consciência dos próprios erros é o primeiro passo para a pessoa se recuperar. Enquanto eu acho que o que eu fiz está certo, eu vou continuar fazendo, se não tem nenhuma consequência. Mas é quando aqueles espíritos criam aquelas situações difíceis que nós vemos ao longo do livro, a criatura começa a sentir as consequências daquilo. Então, Deus permite, a pessoa ali toma consciência de que o que fez, porque inclusive elas reconhecem os próprios erros, né? E elas permitem isso porque elas tomam consciência, é o primeiro momento. Quando a dor aparece, a pessoa pode ter duas posturas. Pode ter a postura do arrependimento do que fez, ou pode ter uma postura de revolta, em que ela não aceita as consequências dos erros e se volta contra aqueles que são os instrumentos para a pessoa, para o espírito pagar as suas dívidas. Por isso que a gente observa, acho que até na página inicial, né, quando coloca que a reencarnação é um mecanismo importante de reajuste das pessoas. Então, nem sempre aquele que persegue é o
é o criminoso, né? E nem sempre a vítima que sofre uma obsessão é realmente uma vítima. Às vezes, quando você vê alguém perseguindo o outro com explicações no passado, os papéis ali estão invertidos, né? O algoz do passado se torna vítima no presente. Então, Deus permite, porque é um aprendizado. Quando Deus aproxima o obsessor do obsidiado, aproxima a vítima do algoz, ele não aproxima para que as pessoas se engalfinhem numa luta que não tem fim. Ele aproxima para que o perdão seja exercido de uma parte e de outra, né? Eu me lembro de um relato do Divaldo, lá, de uma senhora que estava num processo obsessivo muito grande, e ninguém conseguia demover o espírito que a obsidiava. Um dia o Divaldo deixou a sua condição de médium e pediu para conversar com o espírito. E quando ele conversou com o espírito, ele falou assim: olha, vocês já me esclareceram, eu já desisti de persegui-la, já compreendi. Agora, quem está me perseguindo agora é ela. E aí o Divaldo foi conversar com ela e contou a história. E ela falou assim: ah, é? Ele me fez sofrer esse tempo todo? Agora eu que vou fazer sofrer. Quer dizer, vingança do obsidiado contra o obsessor, né? Então a gente observa isso aí. A aproximação não é para que eles se agridam, é para que eles reconheçam os erros, se perdoem e sigam adiante, né? Então, esse no caso desse tipo de coisas, às vezes individuais ou até coletivas, né? E Deus permite, porque existem dívidas aí. Nós sabemos que nós, como país, nós temos uma dívida com o Paraguai, da Guerra do Paraguai, né? Nós criamos ali um karma, né? Naquela ação que foi até orientada ao Pedro I, Pedro II, para que ele não entrasse em guerra contra o Paraguai, por sonhos, por orientações. Mas ele, embora sendo um espírito elevado, ele não conseguiu modificar o seu pensamento. Então, até hoje, a gente passa por situações muito difíceis, né? Então, tem uma dívida aí. A gente vê até que a gente tem a impressão que aquela usina lá que pega o Paraguai e outros países lá, e eles têm boas vantagens naquilo, né? A Bolívia também. Então tem uma certa dívida pendente aí, né? E no mundo espiritual, você vê aqueles espíritos que exploram os outros, que escravizam aqueles que trazem culpas, e trazem culpas terríveis mesmo, e que não se reajustaram durante a vida física. É permitido que eles façam aquilo porque, como diz a mensagem anterior aqui, né, que o diamante bruto, né, ele é lapidado com outro diamante bruto, outro diamante, né? Então, o mal, muitas vezes, é lapidado por outra pessoa difícil também. Então, Deus permite esse processo, que não precisaria ser assim se houvesse amor nos corações. Por sua vez, esses espíritos que estão nessa posição de vingadores, eles também estão incorrendo em erro nessa prática. Eles podem justificar o que quiser, mas esse processo de domínio, de perseguição, não está de acordo com a lei de amor. Porque a justiça de Deus,
Ela permite a liberdade dos homens, enquanto de alguma forma aquilo tem algum proveito, pode ter algum proveito para as criaturas. Mas o ideal é que a pessoa aprenda a perdoar e se desligue daquele processo. Então, eles estão colocando aqui, ele está colocando que... Deixa eu colocar meus óculos tortos. Está colocando um império imenso das inteligências desencarnadas participa de contínuo no julgamento da humanidade. Por outro lado, compensando essa atuação violenta desses espíritos, nós temos a ação dos espíritos benfeitores, que são esses que estão aqui se preparando para poder entrar em cena nessas regiões e poder, de alguma forma, despertar essas almas para um caminho justo, né? Um caminho bom. Então, a lei de Deus é perfeita. Ela deixa os agressivos agredirem aqueles que devem. Você vê o seguinte, lá na frente a gente viu, é na frente, mas a gente viu, né? De volta ao futuro, né? Nós estamos no de volta ao futuro. Quando o André Luiz, o Eloy e o instrutor Gúbio penetram lá a região do Gregório, eles são fiscalizados, né? Eles passam aparelhos e, quando passa neles, dizem, esses aqui são neutros. Os espíritos que têm uma certa elevação, eles não barbarizam, eles são neutros, ficam lá. E os outros eles vão separando pelo tipo de criminalidade que eles exerceram. Então, veja que eles não agem de uma forma indiscriminada com relação àqueles que aparecem lá. Eles têm um critério. E eles sabem que eles não podem passar daquele critério. Ou seja, quem está sofrendo não está sofrendo injustamente, né? Então, enquanto a gente está nesse processo, a gente não sai dessa situação, né? Então, eles entram para poder, de alguma forma, transformar alguma coisa ali dentro, e eles vão fazer um trabalho junto aos que estão sendo atingidos pelo Gregório, né, sobre a chefia do Gregório, mas vão também tentar atender, vão atender, né, resgatar o Gregório. É um negócio muito perfeito, né? A sabedoria divina, quer dizer, as pessoas não estão entregues apenas ao ódio. Aquelas pessoas que fracassaram ali, que caíram nas mãos deles, essas pessoas, com certeza, durante a existência, tiveram muitos alertas para não cometerem os crimes que cometeram e não quiseram ouvir. Se tivessem ouvido, não cairiam nas mãos desses espíritos justiceiros, né, vingativos. Interessante, 2 linhas, hein? Cada um pegou um ponto e deu coisa dessa, né? Ô, Vanderlei, Sim. Rapidinho. Não, eu lembrei também que uma coisa que eu ouvi aqui mesmo, não é da minha cabeça, não, vou repetir. É que eu lembrei esse ensinamento, é que quando Deus permite essa influência, dessas inteligências desencarnadas que vão nos inclinar ou vão nos influenciar no sentido da gente, no lar, né? Pensando até como eu, mãe, quantas vezes, utilizando as crianças, me lembro da Vera falando, os espíritos usam muitas crianças para irritar, para tirar a nossa paciência, coisas que caem, pessoas do círculo familiar que, de repente, nos agridem, essas coisas todas comuns no lar, e milhares de dificuldades, não só... Quer dizer, a gente
É isso aí, são inteligências que caíram nessas áreas e que nós também no passado, né? E que hoje, com o desejo, o esforço da renovação, estamos na hora da nossa prova, de viver acertadamente, de vencer essas influências com uma conduta. Não, como é que eu vou fazer? Vou ficar com raiva? Vou me destrambelhar? Vou ficar desse esforço da gente ter uma atitude diferente. Aí eu lembrei que eu escutei aqui mesmo que quando a gente vive esse esforço, como a Suzana lembrou hoje na página lá, né, que se reconhece a verdadeira espírita pelo esforço de se transformar, é luta dentro de nós da gente não responder na mesma moeda, da gente calar nossos impulsos da cólera, da irritação, da falta de perdão. Quando a gente vive isso, a gente envia uma vibração diferente para aqueles espíritos que eles estão nos enviando, para que a gente caia de ira, de irritação. Esse esforço vai gerar um fluido carregado de aspectos, de características salutares, de luta. E isso também é uma coisa boa para eles. Se a gente se refugia na prece, olha, estou ficando com raiva do meu filho em relação, estou ficando, vou parar, vou orar, vou pedir ajuda a Deus para eu não entrar nesse clima. Isso tudo vai gerar uma atitude contrária a que esses irmãos nossos, soldados, às vezes, de inteligências, né, que vêm nos perseguir, recebem também aquele benefício. Então, acaba sendo isso que está falando aqui, ó. Inibição já no problema. Cabe nos preparar. Ah, não. É isso não. Eu acho que acho que acaba a gente contribuindo também. Ou a gente perde a oportunidade e cai nas nossas próprias armadilhas, porque somos lobos, cai nessas armadilhas. Você vê, eles estão preparando ali o Flacos, o Flacos e o Gúbio também, que vai falar, há um grupo de espíritos que espíritos que estão sendo preparados para trabalhar no socorro a tanto aqueles que erraram quanto aqueles que estão errando, tanto aos violentos, em todas as condições. Ele até disse que nós não quando vamos para essas regiões, nós não podemos usar as armas deles, né? Porque se nós usarmos as armas deles, nós não vamos ajudá-los a subir, nós é que vamos descer, né? Então, eu acho interessante, quando nós reencarnamos, se temos um esclarecimento que a doutrina espírita traz para a gente, e reaviva constantemente, a expectativa do Cristo, que governa a Terra, é de que nós não sejamos apenas aqueles que merecem ajuda, aqueles que têm um comportamento relativamente equilibrado e que, por isso, merecem ajuda, socorro, amparo. Ele espera que nós sejamos desses espíritos que vão para as regiões inferiores para ajudar, e que nós aqui na Terra, nós também vamos para ajudar. Então, eu acredito, Salete, existem pessoas que se preparam na mediunidade, se preparam na liderança de grupos e tudo mais, se preparam nas palestras, que você vê um Divaldo Franco que desperta e tudo. Mas todos nós estamos encarregados desse trabalho de renovação. Eu entendo que uma resistência dessa natureza, que você é testado a fazer uma coisa errada por uma influência espiritual, isso, para mim, vale mais do que uma palestra. Você está fazendo uma palestra, um esclarecimento, uma evangelização particular de um espírito ou de uma coletividade de espíritos, dependendo do nível de ataque, né? Então, é importante a gente observar isso, porque eu estava lendo a mensagem hoje do Emmanuel, do Pão Nosso,
em que a frase que é da carta de Tiago, aquela frase de Jesus, né? Pedindo para que os discípulos, né, rogassem ao Pai mais trabalhadores, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então, o comentário do Emmanuel é espetacular. Ele fala assim, ele não está se referindo a um trabalho imenso. Assim, o trabalho é imenso, mas ele destaca um aspecto que eu achei ótimo. Ele fala assim, ele fala isso num contexto que tem uma multidão de gente que ele fala assim, é como se fosse um grande número de ovelhas sem pastor, quer dizer, mas extremamente necessitadas. Então, a quantidade de gente necessitada é muito grande. E a existência de trabalhadores para atender essas pessoas é pouco. É importante que as pessoas deixem aquela condição que nós sempre seremos necessitados, né? Mas que elas partam para não serem apenas aqueles que merecem ajuda por piedade divina, mas que passem a ser colaboradores para aliviar os sofrimentos dos outros. É interessante a gente sair daquela crença espiritual, crença em Deus, crença no Cristo, em que nós estamos buscando o amparo para as nossas necessidades, mas nos transformemos em cooperadores do Cristo no atendimento, na iluminação das criaturas que estão à nossa volta. Eu acho que é uma mudança, né, grande que o Cristo pretende, quer dizer, a existência de cooperadores realmente efetivos na Terra. E aí eu concordo com você, esses testes que ocorrem, que são, quer dizer, do ponto de vista dos espíritos inferiores, é para nos derrubar. Do ponto de vista de um Bezerra de Menezes, né, de um espírito elevado, do Cristo, é para nos elevar. Não botar esse espírito aí está muito complicado, bota ele junto do fulano ou da fulana, para que ele aprenda alguma coisa, que ele não vai ouvir, ele não vai ter ouvidos de ouvir de um estudo, não vai. Ele vai ouvir esse estudo vivo, praticado pela pessoa. É muito legal, né? Eu acho. Muito bom. Eu acho que nós vamos ficar hoje só nessas duas linhas, hein? Vamos lá. Vamos seguir, então. Pedir a Sheila, continua aí. Então, o próximo parágrafo, ele fala que, entendendo a nossa condição de trabalhadores incompletos, detentores de velhas dificuldades e terríveis inibições, na ordem do aprimoramento iluminativo, cabe-nos preparar recursos de auxílio, reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo por excelência. Acho que foi tudo que nós conversamos agora, tudo isso que nós falamos nesse momento, né? Isso que a Salete trouxe por último é importante, né? Porque é colaborar mesmo, é quebrando a corrente. Quando você quebra uma corrente quando alguém está incitando muito, né, ao ódio, à desunião, eu acho até que nós já temos, pelo estudo, pelo conhecimento, eu acho que nós já temos condições de exercitar isso em várias situações, né? No momento, a gente está dando um exemplo assim, do coletivo, né, que nosso país está passando, né? O nosso dever é não enviar mais pensamentos de desarmonia, pensamentos do mal. A gente tem que procurar justamente levar pensamentos de concórdia, né, de harmonia, de paz, porque muitas vezes a gente se envolve também nessas questões.
do nosso país, mas trazendo para a gente, né, que o Flávio, acho que é ele que fala, o Gúbio, ele se coloca na condição de trabalhadores incompletos e que nós somos ainda, né, detentores de inúmeros equívocos do nosso passado, mas nós podemos já, através da obra, né, que o nosso trabalho, aquilo que a gente está fazendo dentro de nós, né, como é que nós estamos pensando, como é que nós estamos reagindo às situações, como é que nós estamos enxergando as situações que acontecem à nossa volta, não só em nosso círculo familiar, mas à nossa volta. O que nós estamos fazendo, né, para melhorar esta situação? Então, ele fala que é o trabalho, a obra redentora, né, é o trabalho educativo por excelência, né? E nos momentos de dor que nós estamos passando, nesse momento de dor pela pandemia, e particularmente também pela situação que assistimos, a dor ela é um método educativo, né? E o método educativo faz com que nós não entremos nessa questão de vitimismo. É para levantar a dor quando chega, justamente para fazer com que a gente enxergue as coisas, nos fortaleçamos, a gente enxergue as coisas de uma outra forma, né? E a doutrina espírita fornece isso para a gente, quando a gente tem boa vontade, né? Quando a gente está estudando, está querendo buscar aprender e praticar, a doutrina ela nos oferece essas ferramentas de uma forma assim que alcance o nosso interior, né? Não fica só na coisa superficial, tem que perdoar, tem que relevar. Não, ela mostra para a gente, como tudo que o Wanderley trouxe agora, né? O algoz e a vítima, né? Os papéis se invertem, né? Só Deus sabe das verdadeiras histórias, dos verdadeiros dramas, só Deus sabe. Mas quando a gente reconhece isso, a gente pode contribuir, né? De uma forma que não leve nada disso adiante. Olhe com mais misericórdia, né? Para que a gente possa construir, já que a gente tem a certeza da vida futura, né? Construir algo melhor, né? Tá bom. Alguém quer comentar mais aí? Algum aspecto? O Wanderlei, eu só queria ver o que é isso. Cabe nos preparar recursos de auxílio. Legal, é isso mesmo. A gente observa o seguinte, eu acho que o primeiro aspecto que me chama a atenção é que ele é um ministro de nosso lar. E ele diz, ele não está dizendo isso só se referindo aos trabalhadores que estão ali, ele está se incluindo nisso. A condição de trabalhador incompleto, detentor de velhas dificuldades e terríveis inibições. Quer dizer, naturalmente, o nosso incompletismo é bem maior que o dele. As velhas dificuldades nossas são maiores que as dele. E as terríveis inibições. Nossa, isso é terrível, né? Terríveis inibições. Na ordem do aprimoramento iluminativo. Quer dizer, nós temos inibições nesse trabalho de iluminação pessoal. Então, dentro desse quadro aí, a pessoa poderia dizer assim, poxa, então você não está habilitado para trabalhar dessa forma, né? Nesse campo aí, né? Se tivesse assim um representante aí, uma diretoria de pessoal, fala assim, não, você não tem as condições, você tem terríveis inibições, tem velhas dificuldades, você é incompleto, não tem condição. Mas Jesus, né, está procurando colaboradores que tenham boa vontade, disposição e que não sejam totalmente nulos, né? Não é o caso aí. E está olhando assim em relação
ao que falta construir, falta muita coisa. Mas em relação ao que já construiu, já tem um avanço ali, né? Já tem conhecimento, tem a noção da dificuldade pessoal, a compreensão disso. E ele diz que cabe-nos preparar recursos de auxílio, como a Salete levantou, né? Que recursos de auxílio são esses? Preparar recursos de auxílio, eu só posso auxiliar se eu estiver fazendo um esforço dentro de mim para vencer, para aumentar a minha, não digo completar, mas diminuir a falta de recursos meus interiores de mudança, de iluminação, vencer dificuldades velhas e superar, diminuir as minhas terríveis inibições. A gente lembra aquele livro Sexo e Destino, que estava lá aquele espírito que era o marido, o pai da Beatriz, que estava desencarnando, né? Ele estava lá e quando ele estava para ajudar. E tem um momento que ele, quando ele se defronta com o marido dela, traindo-a, ele ataca o marido. Quer dizer, ao invés dele ajudar, ele precisou ser ajudado. Então, se a gente não tiver as condições de equilíbrio suficientes, numa tarefa dessa, você não consegue levar a efeito, né? Então, nós temos que preparar recursos. Preparar recursos são coisas dentro de nós, não é é uma palavra que eu não gosto muito, né? O movimento espírita usa muito a capacitação. Parece que é um negócio assim, você fez um treinamento, você está capacitado. Não, o negócio é mais profundo, é um negócio na alma, né? De mudança pessoal. Isso não é assim que se faz. Então, reconhecendo que a obra redentora é trabalho educativo, por exemplo. Então, se você pretende educar alguém, é necessário que você esteja educado, né? Hoje eu estava vendo a entrevista de uma psicóloga e psiquiatra que trabalha com adolescentes. Adorei o que ela falou. Ela falou assim que para atender as crianças e os adolescentes, você tem que primeiro atender os pais, porque eles não sabem o que fazer. Ela colocou as coisas assim ótimas. É interessante, falando, tem um aspecto lá que eu achei interessante. Não, eu não posso olhar o que ele está fazendo, porque invadir a privacidade da criança, do filho. Não, criança e adolescente não têm privacidade. Eles só vão ter privacidade quando eles forem adultos, estiverem andando com as próprias pernas. Enquanto eles estiverem sob a nossa orientação, sobre a nossa responsabilidade, eles não têm essa privacidade. Entendeu? Muito legal o que ela estava falando, assim. Dizendo até que pais que estavam nas reuniões de pais da escola, que estavam não querendo que as crianças tivessem notas nas suas provas. Porque é muito desagradável ele olhar o outro que tirou a nota maior que a dele, coitado. Né? Então, os pais não sabem o que estão fazendo. Eles não querem que os filhos enfrentem as dificuldades, né? Não tem limite, uma série de coisas que ela abordou. Assim, eu estou falando assim, mas ela teve muito mais sabedoria para falar com a experiência que ela tem. Então, reconhecer, quer dizer, nós, se vamos fazer esse trabalho é mútuo. Quer dizer, nós temos que trabalhar pelo outro e trabalhar ao mesmo tempo conosco. A gente observa que André Luiz, ao longo dessa tarefa que é relatada no livro, como ele cresceu também, como ele observou coisas importantes, como ele conquistou valores, né?
Então, é essa a questão aí. Vanderlei, esse preparar recursos de auxílio também lembra aquela túnica nupcial, né? Que só poderia ficar no banquete quem tivesse tecendo a sua túnica nupcial, né? Então, você olha ali, ele como que indica que esse trabalho que eles vão realizar vai ser um trabalho de enriquecimento das próprias almas. Não um trabalho que você entra e o outro vai ser beneficiado, o outro vai crescer, o outro vai se iluminar e você está na mesma. Não, você tem que crescer junto. Né? Aquilo que o Mário Barbosa falava, né? Ser com o outro. Quer dizer, o contato com o outro faz você crescer, se você tiver sabedoria. Né? Vamos prosseguir, então. Vou pedir... Sandra, pode ler para a gente, Sandra? É o sacrifício, né? É. O sacrifício do Mestre representou o fermento divino levedando toda a massa. É por isso que Jesus, acima de tudo, é o doador da sublimação para a vida imperecível. Absteve-se de manejar as paixões da turba, visto reconhecer que a verdadeira obra salvacionista permanece radicada ao coração. E distanciou-se dos decretos políticos, não obstante reverenciá-los com inequívoco respeito à autoridade constituída, por não ignorar que o serviço do reino celeste não depende de compromissos exteriores, mas do individualismo afeiçoado à boa vontade e ao espírito de renúncia em benefício dos semelhantes. Comenta para a gente aí, por favor. Você não consegue realizar essa tarefa, né, sem ter um preparo íntimo, né? Isso não é da boca, isso não tem como ser feito da boca para fora, né? De uma forma mecânica, né? Você só consegue fazer isso interiorizando, sentindo, né? O primordial nessa tarefa é você agasalhar esse sentimento de fugiu a palavra agora. Mas basicamente é isso, que você não consegue fazer essa tarefa, não é possível ser feita se não for partindo do coração, né? É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Você não. Esses dias eu estava lendo aquele livro da Joana d'Arc, História de Joana d'Arc, contada por ela mesma, da Hermance. E aí eu me lembrei, né, que a gente já leu que ela foi a reencarnação de Judas, né? E eu fiquei lendo, o livro é todo repetitivo, né? Ela é sabatinada dioturnamente, né? Os representantes da igreja, né? E em nenhum momento ela se trai, né? Ela se desdiz, né? Ela nessa encarnação, né? Acho que o que ela precisava, né? A transformação que ela precisava, ela conseguiu porque ela foi prisioneira, eu não lembro quanto tempo, mas assim, ela se fortaleceu de uma forma, né? E conseguiu. O objetivo dela era não trair, na cabeça dela, eu acho, era não trair os ensinamentos que ela acreditava, né? Era não
não ceder, né, à política, como ele fala aqui, né, de representante político. Então, ela estava sendo ameaçada, a família dela estava sendo ameaçada, mas em nenhum momento ela abjurou, por interesse, né, pessoal, isso não interferiu na crença dela, né, e no que ela, na tarefa que ela acreditava que tinha que fazer, né. Eu me enrolei um pouco, mas eu fiquei tocada porque eu acabei de ler o livro, então isso me chamou a atenção. Esse livro, A Médium, era Hermance de Fogo. É porque tem livros aí atualmente. Né, eu sei. Mas esse daí é antigo. Né? É antigo, é. Tá bom. Quem quer colocar alguma coisa aí? Destacar algum ponto aí? Botar a lente aí nesse conteúdo aí para a gente achar alguma coisa. Eu acho que esse parágrafo, eu vou me permitir falar uma coisa aqui. Esse parágrafo é muito atual para o nosso movimento, né? Você vê o que Jesus, qual foi o trabalho do Cristo, e o trabalho do Cristo é a nossa missão como espírita. Veja só, se ele quisesse transformar o mundo, mexendo, alcançando o poder do mundo, ele não teria vindo nas condições em que veio, nem se dedicado ao trabalho ao qual se dedicou. Ele teria partido, não precisaria nem de Judas traí-lo, né? Ele partiria para a conquista do poder. Mas depois que ele fosse embora, só se ele permanecesse eternamente governando. Mas, na verdade, Jesus está governando eternamente para nós aqui. Não no corpo físico, mas no mundo espiritual. Mas o que ele, a sabedoria dele, né, entendeu que poderia mudar o mundo? Não era mudando o governo, embora os maus governos devam ser mudados. Não quer dizer que não deva ser mudado, né? Mas ele procurou trabalhar onde? Ele não quis, absteve-se de manejar as paixões da turba. Aí uma forma delicada de absteve-se de manipular as paixões da turba, que é o que normalmente os políticos fazem, né? Que a turba não pensa, a turba vai pela paixão para cá ou para lá, né? Como ela foi conduzida na época de Jesus. De momentos antes, entrou em Jerusalém com todo mundo ovacionando o Filho de Deus. 2 dias, 3 dias depois, sei lá, ele foi levado à cruz. Todo mundo pedindo, nem era o romano que pediu para ele ser crucificado, foi o povo, né? Envolvido pelos fariseus. Então, mas ele quis fazer o quê? Ele é o doador da sublimação para a vida imperecível. Ele não estava trabalhando para a felicidade agora na Terra, né? Para o paraíso agora, para o mundo feliz agora. Não. Ele estava trabalhando para o futuro e para a vida do espírito. Ele absteve-se, porque ele reconhecia que a verdadeira obra salvacionista permanece radicada ao coração. E distanciou-se dos decretos políticos, porque as leis, os decretos políticos, eles não mudam o coração, não mudam. O que muda o coração foi o que Jesus fez. E é isso que ele nos chama como espíritas, né? Para mudar o coração, transformar o coração. Agora, o povo costuma dizer, mas isso é muito demorado, né? É muito demorado. Depende da vontade das pessoas, é verdade. Agora, nós estamos tentando
o outro caminho, o caminho que não é do Cristo, há 2000 anos. E a coisa está uma beleza no mundo, né? Está todo mundo feliz, alcançamos todos os objetivos, tem saúde para todo mundo, tem comida para todo mundo. Por exemplo, o Brasil produz alimentos, eu vi outro especialista falando, produz 3 quilos de alimentos por dia para cada criatura que mora aqui no Brasil. No entanto, a fome existe, porque o alimento vai para fora, né? Por que para fora dá mais dinheiro do que vender para dentro, né? Mas é a lógica do mundo egoísta, né? Então, ele trabalha no coração. E é esse trabalho que vai transformar a Terra. Enquanto isso não mudar, a Terra não muda. Verdadeira obra salvadora permanece radicada ao coração. E distanciou-se dos decretos políticos. A gente exalta, por exemplo, uma lei que impede o crime. Mas a lei não impede o crime. A lei pune o criminoso. Mas a lei, propriamente, ela pode assustar alguns, mas o crime está aí firme. A lei não acaba com o suicídio, a lei não acaba com a exploração, faz-se esforços. Elas têm que existir. Não sou contra as leis, elas têm que existir. Mas o que vai mudar é o que está no coração da criatura. E respeitando as autoridades, que ele fala ali, por não ignorar que o serviço do reino celeste não depende de compromissos exteriores, não depende, mas do individualismo afeiçoado à boa vontade e ao espírito de renúncia em benefício dos semelhantes. Olha só, é uma coisa individual. Você não transforma um grupo por atacado. Por quê? Porque isso depende da pessoa. Você ouve Jesus, aprende, você ouve o Espiritismo, aprende. Mas o que vai mudar dentro de você é você. É a própria pessoa que vai mudar. Isso, nem Jesus tem controle. Nem Deus tem controle, porque Deus não quer. Porque isso tiraria o mérito, tiraria o valor da pessoa se transformar. Aí teria sido melhor criar todos bons. Qual o valor disso? Qual o merecimento disso? Então, Deus cria espíritos livres e dá aprendizado, dá orientação, coloca tudo ao dispor do espírito. Ele pode avançar rapidamente ou devagar. Pode estacionar. Mas quando ele se iluminar, aquilo é o esforço dele, né? Então, Jesus trabalhava dentro dessas condições. Não existe forma de eu tornar uma pessoa não egoísta. Existe forma em que eu faça a pessoa pensar, refletir, analisar e ver que é muito melhor não ser egoísta. Embora, no curto prazo, pareça o contrário, né? Tá bom? Alguém quer colocar mais alguma coisa aí nisso? Ou podemos ir em frente? Podemos ir em frente, então. Então, eu vou pedir para a Salete ler para a gente. Salete, lê aí. Sem nosso esforço pessoal no bem, a obra regenerativa será adiada indefinidamente, compreendendo-se por precioso e indispensável nosso concurso fraterno para que irmãos nossos, provisoriamente impermeáveis no mal, se convertam aos desígnios divinos,
aprendendo a utilizar os poderes da luz potencial de que são detentores. Somente o amor sentido, crido e vivido por nós provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes. Sem polarizar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo, todo o programa de redenção é um conjunto de palavras, pecando pela improbabilidade flagrante. Poxa. Para aí, Vanderlei, continua. Para aí. Parece até a página de mais cedo, né, que a Vera leu, da diligência. Quer dizer, sem esse foco, essa ação nossa, pessoal, de cada um, no bem, essa obra regenerativa será adiada indefinidamente, porque, como é dito sempre, toda evangelização lá, pelas histórias de Jesus recebe uma missão de Deus para implantar o reino de Deus na Terra. Mas isso só vai se dar porque, começando por dentro de nós, implantar esse reino de Deus dentro de nós mesmos. A gente pensa que não tem nada a ver, né? Que eu não quero fazer, problema é meu. Faço da minha vida o que eu quiser, estou agindo da maneira como eu quiser, né? Mas não é verdade, porque a gente está em... o desleixo com essa regeneração de dentro de nós mesmos, ela vai ter um impacto ao nosso redor, né? Compreendendo-se por precioso e indispensável nosso concurso fraterno para que irmãos nossos, provisoriamente impermeáveis no mal, se convertam aos desígnios divinos, aprendendo a utilizar os poderes da luz potencial de que são detentores. Ou seja, se nós não estivermos acreditando nisso e transformando essa fé que nós temos em uma fé convicta, que opera, que nos inclina, né, a fazer o mesmo dentro de nós, não existe outra maneira da gente contribuir para a transformação do outro se nós não estivermos vivendo isso, né, em luta para a nossa transformação íntima e pessoal. Aí ele coloca isso, que, aliás, eu até já ouvi o menino dizer isso, então é daqui um pouco que ele deve falar. Ele diz que o Chico, né, também deve ter dito isso. Somente o amor sentido, crido e vivido. Quer dizer, a gente tem que sentir isso de verdade. A gente tem que crer. E a gente tem que ter essa diligência de viver. Só isso poderá, por nós mesmos, provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes, que você disse antes, né? Quer dizer, o que a gente vive é a melhor palestra, é a melhor evangelização, o que a gente está no esforço de viver é muito mais forte do que falar. Sem polarizar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo. Eu não entendi isso muito bem. Todo o programa de redenção é um conjunto de palavras pecando pela improbabilidade flagrante. O programa de redenção é um conjunto de palavras, mas ele vai ser colocado em pauta, em prática, por esse esforço, de fato, de colocá-lo em prática, né? E interessante isso, porque é uma coisa emocionante. Quando a gente entender, e isso aí é que vai mover diariamente, nos mover a refletir, a pensar, a nos perguntar: isso aqui que eu estou fazendo é coerente com o que eu já acredito, com o que eu já sinto que é o caminho? É um trabalho constante, né? Isso aqui não é, como Paulo fala, o mal que eu quero, eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, ainda não faço. Isso que eu estou fazendo, a minha atitude,
É de verdade aquilo que eu já sei que deve ser feito? Esse trabalho o tempo todo, né? E isso é uma coisa emocionante, que eu acho que está desde o começo do dia nos chamando a essa reflexão, e é interessante, parece que Deus não, Ele quer que a gente faça isso por nós mesmos, isso é amar a Deus, isso é nos amar. Se a gente não atende a isso, a gente fica adiando, e a gente já deve estar adiando há muito tempo, né? Essa regeneração da gente mesmo. Tá bom. Quem quer colocar alguma coisa aí? Ela disse que ela não tinha entendido direito. Aí eu vou falar. É que eu estava pensando aqui que sempre, todas as questões mesmo que nós estamos lendo, em todos esses textos de hoje, nos anteriores, é sempre para nós, né? Porque eu ia falar sobre quando a gente ouve alguém no atendimento fraterno, né? Que quando aí eu fiquei pensando assim, mas pensa em você também primeiro. Mas eu fiquei pensando nisso, que quando a gente traz alguma questão para quem está fazendo atendimento fraterno sobre a reação da pessoa, sobre o que ela pode contribuir para aquela situação, ela quer que a gente resolva a situação dela. Ela não consegue ainda, e eu fiquei pensando, mas isso também pode estar acontecendo comigo, né? Então, assim, é sempre para nós, né? O que nós podemos fazer, o que Jesus quer de nós, né? Quando fala nessa obra regenerativa, né? Senão, o que não vai acontecer de bom para a gente, também não vai acontecer para o nosso próximo, né? Então, tem que ser para todos o bem, né? Vamos pensar aqui numa coisa, essa primeiro trechinho que ele fala. Sem nosso esforço pessoal no bem. O que a gente conclui quando ele fala sem nosso esforço pessoal no bem? O que eu entendo que está acontecendo? Eu penso que esse esforço pessoal é a base, é o começo. Sem isso, Mas por coisa. que ele fala esforço pessoal no bem? Por que é esforço? Vanderlei, porque a gente tem que se esforçar sempre para continuar nesse trabalho, é isso? Por que que tem que se esforçar? Por quê? Porque a gente não pode parar. Não. Você acha que Jesus se esforça para fazer o bem? Quem tem que fazer esforço no bem é que quem está muito chegado para o outro lado, né? Então, quando ele fala isso assim, nosso esforço no bem pessoal, no esforço pessoal no bem, aliás, nós estamos muito mais chegados ao esforço no bem pessoal, né? Eu, sem querer, eu errei, mas acabei acertando. Mas sem nós, quer dizer, a gente, para fazer o bem, a gente tem que fazer esforço. Porque às vezes eu sou capaz de dar um alimento para uma pessoa, sou capaz de fazer alguma coisa, mas às vezes eu tenho outras áreas que para ter paciência, eu tenho que lutar muito, né? Para perdoar, então, nem se fala. Então, esse esforço pessoal mostra a condição daqueles espíritos que estão ali numa condição muito boa, né? Estão lá se preparando para ajudar as pessoas, os espíritos nas trevas. Nós ainda não estamos lá, nós estamos por aqui. A gente nem sabe se a gente seria aceito nessa assembleia aí, né? Não, estou aqui, estou disposto a fazer, ajudar. Não, meu filho, vai reencarnar de novo para ver se você consegue melhorar um pouco, né? Então a gente tem que fazer esforço no bem. E é verdade isso, a gente sabe que é isso.
É porque ainda não é natural, né? Por isso o esforço. Não é natural, quer dizer, não faz parte da gente ainda, né? A gente tá treinando, tá lutando, se estivermos lutando, né? Então, se nosso esforço pessoal não vem, a obra regenerativa, e aí a gente pega, por exemplo, esse esforço natural no bem. Se nós não nos melhorarmos, e se nós não sairmos no atende que a gente melhora na relação com os outros. Se a gente não. E a gente sabe que é difícil isso, para nós é difícil. Não é difícil para quem já é, pelos adversários, né? Então, essa obra regenerativa será adiada indefinidamente, ou seja, Deus e o Cristo esperam a nossa colaboração. Às vezes a gente faz assim, eu vou fazer uma prece para pedir a Deus para que os governantes sejam melhores, que os profissionais sejam melhores, que as pessoas sejam melhores, que os bandidos, os criminosos não façam isso, né? Vou pedir a Deus. Mas, na verdade, para mudar isso, Deus está contando com a gente. Ele nos encaminha para a vida para esse trabalho, né? E às vezes a gente ouve, eu falei na semana passada, uma pessoa religiosa dizendo, não, certos crimes tem que matar mesmo quem cometeu o crime, né? Essa é uma visão, isso é uma autocondenação cá para nós, né? É pelo contrário, é como disse a mensagem de abertura lá, o criminoso, o que comete crime contra a lei de Deus, esse não precisa ser morto, ele precisa reencarnar. É o contrário. Quer dizer, como a humanidade está na contramão, mesmo os religiosos. Porque é precioso, por ser precioso, né? E indispensável nosso concurso fraterno para que irmãos nossos, provisoriamente impermeáveis no mal. Quer dizer, ninguém está no mal eternamente. Eles estão provisoriamente. É lógico que tem uns que levam alguns 1000 anos, alguns milênios no mal. Mas alguns milênios, perante a eternidade, é provisório. Se convertam aos desígnios divinos. Olha só, aprendendo a utilizar os poderes da luz potencial de que são detentores. Ou seja, todo mundo tem uma luz interior em potencial. Né? Todo mundo. Quer dizer, a luz está em toda parte, até no coração daquele que é mau. Mas é potencial. E aí essa outra parte... Agora, a Salete falou que não entendeu o sentido desse centro do universo, né? Sem polarizar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo. Todo programa de redenção é um conjunto de palavras pecando pela improbabilidade flagrante. O que é esse centro do universo? É Deus? Eu acho que sim. Quer dizer, Deus irradia o universo inteiro. Quer dizer, o centro, a parte mais importante do universo é Deus. Eu vejo dessa forma. Sem polarizar as energias da alma na direção divina, quer dizer, nós vamos ajustar o magnetismo dessas energias da alma na direção divina ao centro do universo. Nós vamos nos ajustar, fazendo, direcionando as energias da nossa alma na direção divina, nós estamos ajustando o magnetismo, nosso magnetismo, ao centro do universo, a Deus. E é verdade, né?
Você vê aquele caso que nós citamos ontem, no outro sábado, né? Sábado, não. Acho que foi na quinta-feira, né? Daquela história da moça lá do Morro do Querosene. Ela estava ali padecendo aquilo tudo, mas estava mais preocupada com as irmãs, sofrendo. Como é que elas iam ficar? Ela não tinha condição de ajudar. Mas ela estava ligada a Deus, né? Como diz o Bezerra, ela estava feliz com o seu resgate. Poxa, era como diz assim, ó, faltam poucas horas para eu sair da prisão. Porque antes ela estava utilizando as energias, polarizando as energias dela, da alma dela, na direção contrária a Deus, fazendo o que queria. Então, hoje a gente ouve muito isso, né? Não, eu quero ser feliz, né? É uma ignorância de saber o que é felicidade e como é ser feliz. Como conquistar essa felicidade. Mas a gente acaba aprendendo, né? E depois que aprende, a gente vai lutar, porque não basta aprender, puxa, eu estava totalmente enganado, agora eu tenho que mudar. Aí que começa a luta verdadeira, né? Então, todo programa de redenção é um conjunto de palavras pecando pela improbabilidade flagrante. Então, veja só, uma crença religiosa ficar preocupada com a quantidade de adeptos é uma miopia. Não é esse o objetivo. Eu faço um encontro de jovens, puxa, 3.000 jovens. Faço um programa de internet, tem 10 milhões de seguidores. E daí? Estão seguindo quem? Você? O fulano? Meu filho, a gente tem que seguir Jesus. Não é seguir a mim. Não é por aí, não. Né? Então, é um programa de redenção, é um conjunto de palavras. Pecando pela improbabilidade flagrante. Quer dizer, é um esforço, é uma aparência, é uma coisa cheia de visual, mas não é nada. Você espreme, não é nada. Agora, por quê? Porque esse trabalho é dentro do coração. Então, o trabalho da religião deve ser despertar isso, essa busca, essa vontade de buscar isso. Então, é importante porque quando a gente faz isso, a gente, na hora que passa pela aprovação, pela prova, a gente lembra, não é do que os outros disseram, do que nós dissemos. Não é do que os outros ensinaram, é do que nós ensinamos. Então, isso aí é um sofrimento diferente. A gente está sofrendo, buscando seguir um caminho certo. No passado, a gente sorria, caminhando num caminho errado. Por isso que Jesus fala, olha, eu não prometo a vocês a felicidade agora, não. Vocês vão sofrer muito, né? Vocês vão lutar muito. Vocês vão pegar a cruz, botar no ombro e vão levar. Aí o pessoal, puxa, que masoquismo. Não, isso é realidade. Isso é realidade. E quem fala isso conhece muito bem a natureza humana. Então ele não investiu nos governos. Por quê?
Porque os governos não estavam aí. Ele investiu em quê? Nos corações simples. E mesmo assim ele viu que os corações que o seguiam, os discípulos, todos eles, né, na hora H, balançaram, né? Mas ele confiava neles. Quer dizer, aquelas almas simples, elas absorveram aquilo, mas faltava um autoconhecimento. Pedro se achava o tal, sabia que ia fazer acontecer, depois ele percebeu que não era. E Paulo de Tarso, que era um doutor da lei, um homem importante na sua sociedade, chegou uma hora que ele ficou admirado da sabedoria, não é dos títulos, não, da sabedoria daqueles pescadores. Como eles lidavam com os problemas que apareciam. Pedro, situação difícil. E ele ficou admirado. Ele que era um homem culto, né? Doutor importante. Então vamos encerrar aí lendo o finalzinho. Finalzinho, deixa eu comentar, né? Finalzinho não tem comentário. Eu vou ler então. O ministro sorriu para nós expressivamente e concluiu. Eu fico imaginando o sorriso do ministro. Ele falou assim, terei sido bastante claro. Poxa, um negócio assim, foi de uma clareza, né? de uma profundidade, de uma transparência, abriu o leque para todo mundo. E para nós aqui, nós somos penetras nessa reunião aí. Eles deram essa colher de chá para a gente ouvir isso aí. Transbordava de todos os rostos o desejo de ouvi-lo por mais tempo. Puxa vida, hein? No entanto, Flacos, aureolado de luz, desceu da tribuna e pôs-se a conversar familiarmente conosco. Você vê, sem nenhum vedetismo, sem se achar nenhuma estrela, simplesmente conversando. As considerações ouvidas despertavam em mim o máximo interesse. No entanto, era preciso aguardar nova oportunidade para mais amplos esclarecimentos. Veja só, hein? A preleção foi encerrada. A preleção fora encerrada. A Vera me corrigiu aqui, eu pulei uma linha ali. Vera é esperta, né? Está tomando conta. Está tomando conta. Então, a gente observa, parece que um esclarecimento, quando ele abre o conhecimento de uma coisa, aquilo expande a necessidade de conhecer mais, né? Mais profundamente. E, naturalmente, nos conhecermos, né? Intimamente, né? Levantar as horas em que a gente exigiu o nosso direito, quando, na verdade, a vida está pedindo para a gente exigir de nós a compreensão maior, né? O entendimento. É isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acabou que não deu nem para refletir sobre o texto todo, né? Né, André? Mas nós vamos... Semana que vem a gente... Rei, quero pedir desculpa por ter chegado atrasada, porque eu fui fazer o exame e me atrasei, mas estou muito feliz que peguei um pedaço da reunião. Você é esperta, viu? A gente já sabia que você não ia poder vir. A Luzia falou. Mas você veio, né? Você é a ouvinte da última hora. Trabalhadora da última hora. Oi, Simone. Simone, muito bom, pessoal. Coisa boa, né? Bete. A Bebeta. Pedro. Cadê Pedro?
Pedro Pedro não está se está aqui, está mostrando. aqui, está aqui. Está quietinho ali. É, Está escondido. tomando conta da mãe ali em cima. Elizabeth, Liginha, minha querida prima, Valmir Rodrigues, Tânia Stutz, Rose. Muito Rose. bom. Ivete, querida, Veveta, Valdívia, Lucidalva, Rita, Suzana Moino, Suzana com a sua voz, né? Muito bom, Suzana. Márcia Ventura, muito bom. Poxa, que legal. André, manda um abraço para o Pablo, tá? E abraça Lurdinha. aí, você que é rodeado de mulheres por todos os lados. Abraça aí suas filhas, sua esposa. É isso aí. Deve ser muito mimado. Muito bom, minha gente. Tá bom. Matheus, daqui a pouco a gente se vê de novo, Matheus. João Emílio está aí? Estou aqui. Opa, Jamília. Jamília está no S. Jamília, eu estou precisando de retomar aquela reunião com você. Quando você puder, você me avisa, tá? Tá, eu posso hoje, se precisar. Hoje? Pode hoje? Pode ser hoje, amanhã. Então vamos amanhã, de manhã. Pode ser? 11 horas? Nada vai acontecer amanhã. Nada. Tá bom? Só não pode às 4 horas amanhã. Não, 4 horas não. 4 horas não dá, né? Tá bom, meu filho. Um beijo em todo mundo aí, adoro vocês. Nossa, uma coisa boa. E a nossa prece final? Puxa, eu estou tão embalado assim que estou até esquecendo da prece. Acho que a reunião foi toda uma prece, né? Luzia tomou conta. Agora eu tomei conta, Vera. Tá certo. Deixa eu pedir para a Verinha querida fazer a prece. Só para ela perceber que eu não fiquei chateada dela me corrigir ali, que eu pulei uma linha. Tá bom. Porque acho que eu fiquei impressionado quando disse a pré-eleição for encerrada, né? Eu falei, então tem que acabar mesmo. Mas aí a Vera me corrigiu, né? Ele pulou só para poder continuar mais um pouco. Tá bom, gente. Então vamos. Muito bom a gente poder se ver assim, né? Sempre agradeço a Deus a oportunidade dessa tecnologia toda que permite que a gente se encontre sempre. Então, vamos juntos, em pensamento, orar, agradecer a Deus por essa oportunidade bendita, agradecer-lhe por todo o carinho que sentimos junto aos nossos amigos, pela família que temos, pelo nosso trabalho, por tudo, Senhor, tudo agradecemos. É muito bom estar aqui, muito bom saber que temos esses companheiros tão queridos e fiéis. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos, nesse momento de prece em que estamos assim unidos, rogar, pedir ao seu coração imenso que ampare, que ajude, Senhor, todos os pacientes dessa terrível doença, todos aqueles que sofrem em leitos de hospitais, nos lares, às vezes pelas ruas. Ampare-os, Senhor. Que eles recebam sempre essa ajuda espiritual, que esteja sempre com eles, aqueles amigos queridos que nos amparam, que nos fortalecem. Nós queremos também pedir, Jesus, esse constante amparo, constante inspiração para os profissionais de saúde que estão nessa luta heróica contra essa doença e proteção também para eles, Senhor. Rogamos por aqueles que pesquisam em busca de uma saída, de uma solução para tanta dor, que eles também sejam inspirados. Por todos
Enfim, Senhor, por todos os nossos irmãos dos lugares mais distantes, dos países mais remotos, que todos sejam, nesse momento, envolvidos pelas nossas vibrações, pelo nosso desejo de paz, saúde para todos. E rogamos do fundo de nossos corações, esteja sempre conosco, Jesus querido. Fortaleça-nos o ânimo, a fé, a coragem. Que nós caminhemos sempre lembrando-nos dos ensinamentos da nossa doutrina libertadora. Que nós que estejamos sempre em paz, fortalecidos pela fé. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, graças a Deus. Tá bom, minha gente. Coisa boa. Boa tarde a todos. Tchau. Boa tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, Valdir. Valdirzinho. É o Pedro. Tchau, boa tarde a todos. Tchau, Ivete. Espera, Gordinho. Liginha, um beijo. Bom final de semana. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Luzia, melhoras, hein, Luzia? Melhora, Luzia. Muito obrigada, muito obrigada. Beijo. Ah, Liginha. Morreu? Acho que ela não morreu. Não sei. Ela está no Rio? Não sei.